Olá, boa noite, Fabiana. Boa noite, boa noite. Ai, meu Deus, cadê só um pouquinho? Deu. Estamos Boa aqui noite. hoje, dia 15 de setembro de 2023, nosso sétimo encontro, para comentarmos a leitura do Não Começou Com Você, do Mark Walling, e nós avançamos quase que, eu acho que é na metade, né? A parte 2 do livro, aonde a gente vai começar a abordar o mapa da linguagem central, o capítulo 6 e o capítulo 7, né? O primeiro capítulo é a reclamação central e o próximo, os descritores centrais. Como nós já havíamos previsto anteriormente, é, os aprofundamentos, né, na leitura desse livro iam se intensificar a partir desse ponto mesmo. A gente, nos encontros passados, já nos sentimos assim bastante envolvidas com a leitura e reflexivas, né, porque ele está trazendo para a gente conteúdos assim bem profundos, né, em relação às nossas relações com os nossos pais, e vai cada vez mais adentrando naquelas camadas, né? E aí hoje a gente vai comentar sobre esses dois capítulos, né? Aí estou eu aqui, eu e a Fabiana, logo mais possa chegar mais alguém para a gente enriquecer aqui nossas trocas, né? E aí eu já pergunto para a Fabiana, como é que você está avançando aí nesse processo, até onde você conseguiu É acompanhar um as experiências? processo. Até eu queria achar minhas anotações que eu fiz do capítulo 6, foi tão profundo que eu até acho que aprofundei em algum lugar. Eu não sei onde colocar, porque tinha que escrever ali, não nessa parte do 7, mas o 6 também mexeu bastante, né? Uhum, sim. Foi, acho que de repente, um reflexo, nem como explicar, gente, é uma coisa. O 7 então, nem se fala. O 7 acho que foi que eu até escrevi mais aqui, foi bem interessante para mim. Bem interessante, porque eu sou filha de pais separados, sabe? E a minha mãe praticamente criou nós três sozinhos. E gozado que nem eu digo para todo mundo, eu não tenho mágoa nenhuma do meu pai. Nenhuma, 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 nenhuma. A gente ficou 9 anos sem se falar. E Você esse livro, é sua assim, mãe ou seu pai? não, com meu pai, com meu pai. E depois nós voltamos a conversar e voltamos a se ver, e tudo muito bem. Ele sempre foi uma pessoa muito. Depois da separação, que nem eu digo, meu pai era uma pessoa antes da separação e outra pessoa depois da separação. Depois da separação, uma pessoa. Sim, ele bebia muito, mas ele era uma pessoa muito querida. Ele te cativava, ele, sabe, ele te contava histórias, assim, ele era uma pessoa muito boa. Então, eu não tenho mágoa, não, não nos ajudou em nada, abandonou minha mãe com os três filhos. A minha mãe nunca falou mal dele, então, de repente, foi isso também, né? Ela nunca ficou falando, seu pai não ajuda, nunca, nunca. Não, você tem que procurar, você tem que visitar, você tem. Então, esse livro acho que mexeu bastante comigo, assim. E os filhos, eles sempre vão chegar numa altura da vida que vão fazer, assim, suas próprias percepções, né, dos pais. Então, acho, assim, que algumas fichas vão caindo. É, você falando aí, e eu imaginando aqui que óbvio, são experiências completamente diferentes, né, mas é muito forte essa ausência, né? Que a gente sente dos pais, logo que existe essa separação. E aí, assim, na minha vivência, eu consigo identificar dois grandes marcos, assim, que são referências. O primeiro, na verdade, acho que são dois mesmo. O primeiro marco é essa divisão. É,
eu, antes do autoconhecimento, dessa busca, assim, de detectar que tem uma coisa errada, porque antes as pessoas falavam sobre a questão do pai, eu lembro que a minha avó até falava assim, que estava na Bíblia, né? Que nós, filhos, nós temos o dever de cuidar dos pais, de procurar manter um bom sentimento, né, pelos pais, de gratidão mesmo, e procurar entendê-los em qualquer circunstância. Mas assim, ela falava, entrava aqui, saía aqui, porque naquele momento a minha mágoa era maior. E como eu tinha o meu avô, era fácil para mim substituir essa figura, óbvio, de um pai mal, né, por um pai bom, que me supria com todas as minhas expectativas e necessidades, né? Então, quando eu percebi que eu tinha que, apesar dos pesares, trabalhar essa coisa do perdão, da compaixão, então já veio aquela virada de chave. E aí, depois, o segundo marco foi com a morte dele, já aos 90 anos. Foi que eu vim conhecer verdadeiramente quem era o meu pai. Olha, Ou seja, sobre o caráter dele, apesar de algumas ações dele serem interpretadas como uma falta de caráter, mas que, na verdade, eu passei a identificar que não era uma falta de caráter nele, um desvio, mas era uma limitação. Então, aquilo que ele não pôde me ofertar, não é porque ele fosse uma pessoa ruim, mas sim porque ele era uma pessoa limitada. E até aqui, já no finalzinho do capítulo 7, fala sobre isso. Vou adiantar aqui um pouquinho, porque isso me veio muito forte agora. Fala assim, que eu até escrevi do lado, a chave. O problema não é o que é na página 107. O problema não é o que fizemos conosco, mas como nos atemos a isso. Em geral, quando nos prejudicam, não é intencional. A maioria acha que não recebeu o suficiente. No entanto, estar em paz com nossos pais é estar em paz com o que recebemos e o que deixamos de receber. Ao assumir essa perspectiva, nos fortalecemos a partir deles, que desejam apenas o melhor para nós, mesmo que nem sempre demonstrem. Então, eu consegui ver que existem esses dois grandes pontos de referência nessa relação. E, meu Deus do céu, como isso é libertador. Olhe, muito. muito libertador. Até mesmo pelo fato da minha mãe ela estar viva e eu poder perdoar ela pelas palavras proferidas de forma que chegaram a me influenciar negativamente em relação a ele e que também era uma limitação dela. Exatamente. Era a visão dela, não era a tua, né? Era a tua Exatamente. visão dela. Então, assim, poxa, a gente nem chegou no final do livro e tanta Mas coisa. é incrível, e tudo aquilo que a gente fala, né? E aqui em casa, ao menos, eu digo muito, as pessoas só podem dar aquilo que elas Que elas sabem, têm que isso. elas querem, e que elas têm. Então, não foi ensinado, não vai passar. Ah, a tua mãe não era carinhosa, como é que vai passar amor? É difícil, até pode, mas vai ser mais difícil para ti. Tudo é mais difícil. Então, é que nem eu digo, eu perdoo e eu não tenho mágoa nenhuma. Ele já faleceu. Mágoa nenhuma, assim, ó. Antes de falecer, a gente conversou um monte, a gente deu muita risada. Foi maravilhoso. Mas ele era assim, vou fazer o quê? Não posso fazer nada. É muito libertador. E, e assim, é, a relação muda. Até mesmo assim, não, a partir do momento que você começa a entender essas dinâmicas, assim, eu diria, a maneira como você olha para as pessoas,
a maneira como você lida com determinadas coisas. Você vai meio que ligando os pontos. Muito. Uhum. Uhum. É isso. Então, é, aí seguimos. Logo na primeira página, eu comecei marcando, né, na página 89, que ele fala: neste capítulo, começaremos a traçar nosso mapa da linguagem central. Aprenderemos a seguir as palavras à medida que elas formam uma trilha de indícios que levam à origem dos meios. Ao longo desse percurso verbal, a reclamação central será a nossa primeira parada, podendo ser um baú de tesouro que abriga uma riqueza inexplorada. Ela pode até mesmo abrigar as sementes da solução buscada, basta olharmos para dentro. Então, eu entendo que a gente tem que levar em consideração a questão do nosso ego, né? Que o ego é um termômetro, né? E aí também, por conta dos nossos medos, aquilo que a gente deseja e não tem, é, a nossa mente barulhenta. Então, Muito. às vezes, como ele fala aqui, que ela pode até mesmo abrigar as sementes da solução que a gente busca. Mas, assim, quando a gente está com essa mente muito barulhenta, a gente não consegue ter essa sensibilidade de olhar para dentro, né? Veja você que tudo há um tempo. Eu até, muitas vezes eu vejo algumas pessoas saindo do grupo, como hoje mesmo a Mariana, que é facilitadora do Florescer também, né? Psicóloga. E ela me chamou no privado e falou: Lani, faz um tempão que ela procura participar, mas assim, a vida dela tá tão corrida, ela tá tão cheia de compromissos, né? E ela veio preocupada, né? Pedir desculpas, porque não. Eu falei: não, calma, olha, tudo tem um momento. Se não tá dando agora, é porque não tem que ser agora, né? O despertar É você bem assim. teve, mas se não está sendo o momento, então vamos ficar tranquilas em relação a isso. Vai chegar um momento que talvez aconteça e você vai encontrar o que você busca, né? Então, às vezes, não adianta a gente querer forçar, né, algo que a gente não está ainda dando conta, né? Não adianta. Não vai, acaba não dando certo, né? Vai chegar um momento que vai travar de novo, vai parar. Exatamente. Então, é algo que eu tenho procurado fazer muito, essa questão de me esvaziar e sem ter uma preocupação, porque antigamente eu entendia que agenda cheia, muitos compromissos, muitos projetos, muitas vezes, assim, não tinha uma justificativa para aquela coisa, assim, muito cheia. Aquilo me incomodava quando um projeto estava acabando, eu já estava querendo entrar em outro. E às vezes, assim, eu entendia que é como se eu estivesse fugindo de mim mesma, né? Querendo estar sempre ali, me aborrotando de afazeres, de demandas. E aí, eu comecei a mergulhar, né? Procurando acessar de alguma maneira assim essa fonte que faz com que a gente cada vez mais queira se conectar ou se reconectar, né? Que hoje eu já fico assim mais leve, mais tranquila, porque eu entendo que não adianta você ficar ligada na voltagem máxima o tempo inteiro, né? Tem que saber os seus limites, né? Tem que se Exatamente, porque conhecer e não adianta. isso só nos exaure, né? Muito. E aí, continuando, ainda na página 89, ele fala assim: a fim de identificar a reclamação central em nossa linguagem cotidiana, buscamos o fio mais profundo de emoção na trama das palavras pronunciadas,
procuramos ouvir aquelas que têm a ressonância emocional mais forte. Às vezes, há um medo debilitante que nos mantém cativos. Às vezes, há uma qualidade premente de algo solicitado. Às vezes, há apenas uma dor intensa. Sempre. Aí ele cita, né, sobre um engenheiro, o Bob, um engenheiro estrutural de 52 anos. Se sente ansioso e sozinho. Ele reclama: por que todo mundo sempre me abandona? Porque não sou bom o suficiente. Então, eu acho que a gente prestar atenção, né, nas palavras que elas estão sempre muito presentes, mesmo que elas não surjam em contextos de reclamação, mas é algo que se torna comum, né? Eu sei que inicialmente é difícil esse exercício, a gente já vem fazendo desde capítulos passados, né? Mas eu estou começando a colecionar várias palavras que alguma coisa acontece, aí aquela palavra escapa, aí eu começo a perceber que ela se repete. E aí eu vou, né, já anoto, e aí eu fico me observando para quando é que ela vai, qual é o contexto que aquela palavra vem novamente, que sentido ela faz para mim, né? Então também tem sido bem importante. E aí nós tivemos o exercício da página 92, não sei se você fez, Eu acho que foi isso aí que eu fiz. Eu... Não, é bem organizado. que fala Eu sobre gostei. investigando sua reclamação central, né? Isso. Eu tenho mesclado, a Márcia chegando, eu tenho mesclado o exercício da Julia Cameron com as folhas, que são as folhas matinais, né? Por Sim, exemplo, foi numa folha sua que eu fiz. Eu acho que eu devo ter guardado junto com as duas coisas. Ai, a moça veio limpa. sim, Fabiana hoje saiu perdendo as coisas, tudo. Não consegue encontrar. Não, hoje, se eu te contar tudo, você ia ficar rindo aí de mim. Eu Ai, procurando um controle hoje, o controle estava na minha frente. Eu fiquei uma hora procurando o controle. outro dia eu tava, eu tenho vários óculos espalhados pela casa, né? Aí eu tava tentando colocar um óculos em cima do outro. Meu Deus do céu, é um nível, Não é só eu, então. O controle na minha cara e eu uma hora levei. é um nível mais avançado, né? E a folha deve estar na minha frente. Depois é. Outro dia eu É estava sempre assim. conversando com uma tia minha, aí ela falou assim: eita, eu ligo já para você. Aí se apressou para desligar, né? Aí eu falei: tá bom. Não deu 30 segundos, ela ligou de volta. Disse: Lane do céu. Acredita que eu desliguei o telefone achando que tinha perdido o meu celular? Ela se apressou, porque na mente pensou assim: onde foi que eu deixei meu celular? E ela com o celular na mão falando comigo. Eu falei: Nossa, a gente vai Jesus. fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, tantas coisas. Acredito que só pode ser isso. Que a cabeça fica no, né, que eu digo, o poder do agora. Eu li o livro e tento me focar, assim, às vezes eu paro, não, para aí. Porque a cabeça tá sempre funcionando, né? Exatamente. Então, quer comentar alguma coisa em relação a esse exercício da 92? Não, não vou comentar, porque Márcia está com eu problema acho, para entrar. eu acho que foi o. Ai, só porque eu disse, ninguém mexe nas folhas. Aí, a Márcia chegando. O Marco vai me socorrer agora.
Olha. Oi, Márcia. Boa noite, seja bem-vinda. Pode abrir aí o microfone, tá podendo falar? Vocês estão aí há muito tempo? Desde as 8h20. Por aí. Aham. É, há Ai, uns que boa. 20 minutinhos. Hum, Eu falo que eu vou descansar aqui com vocês. Ah, muito bem. Que delícia. Então, nós estamos indo aqui para a página 95. Você tem algum comentário a fazer em relação ao primeiro exercício? A gente acabou de passar por ele. Márcia, você fez esse Pois é, exercício? o que que acontece? Como eu cheguei, pois é, eu cheguei da rua e vim Hum. direto, né? Eu só sei que eu escrevi a semana inteira. Ah, tá. Então, foi muito forte essa semana para mim, sabe? Porque eu revisitei o capítulo 6, li o 7, né? E foi uma sensação muito agradável para mim. Foi, assim, de uma leveza em relação ao meu pai. Sabe? Parece que eu consegui enxergar outras coisas que eu não via do meu pai. Eu só vi a parte ruim que ficou. Pois é E interessante. foi tão bom, porque foi muito importante fazer, escrever, né? Que você ainda está no capítulo 6. sim. Nós estamos Tá. no 6. Uhum. Porque eu acho que eu já estou falando do 7, então. Porque é o que está E mais todo fresquinho, mundo. né? Mas está tudo muito junto e misturado, não se preocupe. Tá, com certeza. Mas foi muito especial. Sabe o que que acontece? A gente acha que o problema está só em um, na visão que a gente tem só de um deles. E a gente tem que ver os dois lados. A gente não pode tomar partido. Tomar partido, gente, isso é terrível. Quando você toma partido é que um tá certo e outro tá errado, né? Então, hoje eu sinto que ficou mais leve do que já estava ficando. Então, É isso foi porque muito bom para mim. também eu Mas acho que continua, vamos embora que eu pego. eu acho que também tem a ver com as nossas resistências ao lidar com assim, a nossa resistência ao lidar com as cobranças, os puxões de orelha, né, que os nossos pais nos dão de Aham. vez em quando. Então, assim, muitas vezes, tipo assim, um pai muito rígido, mas que ao mesmo tempo ele é muito amoroso. Então, há meio que um equilíbrio, né? Uhum. Só que também existem relações que você, que elas são meio desbalanceadas. E aí, se você se vê numa situação extrema, por exemplo, onde há conflitos, ou até mesmo casos de separação, você meio que automaticamente toma um partido. Mesmo que às vezes você tenha escolhido ficar do lado, assim, no sentido figurado, Uhum. mais errado possível, né? Então, eu acho que nós não temos essa clareza, sabe? Assim, um exemplo, minha filha, Carol. Quando ela chega de viagem, ela está preferindo ir para casa da avó, porque lá ela tem mais liberdade, porque lá ela come o que ela quer, porque lá eu não cobro, não tenho como estar cobrando nada. Por mais que eu tenha deixado ela super à vontade aqui em casa tem mais espaço, tem mais conforto, mas ela prefere lá. Então, assim, acaba sendo meio que uma escolha nossa para a zona de conforto, né? Aí imagina a gente assumir essa postura dentro de uma relação de conflito, muitas vezes, né? Porque a gente nunca vai ter assim, aquela família perfeita, sempre vai ter um conflito e sempre vai, né, dar muito ruim em algumas situações. Então, eu acho que a um nível inconsciente, você acaba tomando um partido, né? Como até mesmo ele cita aqui no ponto da leitura, que há o caso, assim,
do filho torcer para que o pai deixe a mãe. E que, assim, não é o ideal você querer que a mãe seja, né, deixada, punida, enfim. Outra coisa também que eu acho importante refletir é sobre quando, assim, nas homilias da igreja, o padre fala, né, que nós devemos aceitar as nossas cruzes, né? Assim, parece até ser uma forma um pouco rígida, né, de você aceitar determinadas coisas na vida ou pessoas. Mas se eu estou diante de você e nessa relação há um conflito, eu acredito que sempre vai ser para o bem, para a evolução do outro. Uhum. Então, por exemplo, determinados comportamentos que, sei lá, na minha relação com meu esposo, né, meu marido, ele seja assim, acha que seja inadequado, ele gostaria que fosse de uma outra forma, na visão dele. Mas assim, a gente sempre vem para contribuir com a evolução da outra pessoa de alguma maneira, né? Então, acho que o diferencial é você ter essa clareza e poder enxergar essa oportunidade de melhorar, né? Eu não dei boa noite para Mariana. Oi, Mari, boa noite, seja bem-vinda. Eu só vou lá em cima pegar o livro e já desço, tá? Vou Tá só bom, interromper aqui câmera aí, mas eu tô ligada. certo. Então, vocês querem complementar com alguma coisa? Não, bem isso. Aqui na página 95, eu marquei uma parte que fala assim: ele está relatando sobre uma sessão, né, onde tinha uma cliente, talvez, né? Ele fala assim: em nossa sessão, pedi a Sandy que visualizasse a tia e os avós parados na sua frente e conversasse com eles. Com meu incentivo, ela disse: assim como vocês, estou aterrorizada. Consigo perceber que esse pavor não pertence a mim. Carregá-lo não ajuda ninguém, nem a vocês, nem a mim. Sei que não desejam isso para mim e que é um fardo me ver tão ansiosa. Em vez disso, vou deixar esses sentimentos de ansiedade com vocês, vovó e vovô e tia Sara. Eu achei tão emocionante essa parte. Eu me senti na situação. Seus olhos lacrimejaram ao imaginar os três sorrindo e abençoando sua felicidade. Sandy imaginou seu corpo se inundando com o amor que a enviavam. Finalmente, capaz de identificar a origem de sua claustrofobia e seu medo da morte, ela pôde sentir o peso de seus temores de se dissipar. Então, quantas, quantas feridas a gente tem esse potencial de sarar, né? Se tivéssemos essa oportunidade de fazer um exercício dessa natureza, né? Eu sei que é complicado porque sozinhos às vezes a gente não consegue, não dá conta, né? Realmente eu acho que um ambiente de terapia seria o ideal. Ou então uma pessoa muito disciplinada, assim como nós, né, para estudar o livro e se dedicar ao máximo. Mas assim, muitas coisas são tão intrínsecas, né? Dores que nós carregamos, que vêm lá, né, de experiências passadas, né? E a gente não consegue, assim, de primeira, detectar, saber ligar esses pontos. Então, para mim, foi bem importante esse trecho. É, eu já estou na página 98. Se vocês tiverem alguma coisa para comentar até essas páginas, quer falar, Mariana? Tá, tá.
Deixa eu. Não, Mariana, tu tá mutado, Mariana. Agora Agora sim. sim. Para mim, remeteu aos trabalhos da constelação sistêmica, né? Do pensamento funcional, essa questão da. Eu gostei, eu terminei de ler o livro porque eu não consegui parar. Eu fiquei muito Deus. animada fazendo as atividades e como eu trabalho com massoterapia na maior parte do tempo, é muito real a identificação das dores nos corpos, sabe? É Hum, muito comum as pessoas chegarem para mim com queixas que eu fazendo uma anamnese um pouquinho mais atenta, extensa e aprofundando na medida em que a pessoa se dispõe, né? Apenas fazendo algumas perguntas, a pessoa enxerga isso. Posso contar um exemplo que aconteceu essa semana. Eu atendi uma moça, foi primeiro atendimento, e aí na anamnese ela colocou que ela tem reumatismo e também fibromialgia. Então, como ela não estava em crise, a massagem é muito bem-vinda, né? Bem, e tal. Deixei ela preencher a ficha de anamnese, perguntei uma coisa ou outra, e apenas sugeri a ela que, enquanto estivesse recebendo a massagem, que ela. Ah, e ela não falou bruxismo, mas que dormindo ela tranca o maxilar com muita força e acorda com dores e tal. Então aí eu brinquei com ela, falei, então, durante a massagem, vou sugerir que você só vá pensando em tudo e todos que você tem vontade de morder. E aí vamos deixar soltar esse desejo aí enquanto você estiver recebendo um estímulo de relaxamento, porque eu trabalho nesse sentido de fazer uma reprogramação da memória muscular das pessoas. Então, tudo bem. Então, seguiu a sessão. Quando terminou, ela estava relaxada, agradeceu. E aí ela já estava mais disponível, né? Porque a massagem já tinha acontecido, ela já tinha reconhecido o benefício da sessão. E aí eu perguntei a ela assim, olha, deixa eu te perguntar uma coisa antes de você receber a massagem, quando eu te perguntei se alguma coisa aconteceu para desencadear o reumatismo, você disse que não, que só uma tia tinha reumatismo. Aí ela falou, minha tia, mas ela já é falecida. Eu falei, mas ela é irmã de quem? A irmã do meu pai. Eu falei, e ela, mas ela teve reumatismo também, assim, sem muita explicação, como você relata que é o seu? Aí ela disse, não, ela teve uma doença na infância, desenvolveu reumatismo, a gente está aqui no sul de Minas, né? Não tem muito desenvolvimento hoje, que dirá, né, sei lá, mais de 50 anos atrás, enfim. Aí ela contou a história toda, e se emocionou um pouquinho. E aí eu falei para ela assim, curioso, não é? Você, enquanto estava me contando, você disse que, olha só, gente, é porque ainda bem que eu tinha lido o livro todo. Ela disse assim, ó, quando a minha filha mais velha nasceu, eu saí da maternidade e decidi pedir ao meu marido para me levar na casa dos meus avós para eu mostrar a minha filha para minha tia. Não sei por quê, mas eu senti essa vontade. Então ele desviou o caminho, foi na casa dos avós paternos dela para a tia, essa tia que andava em cadeira de rodas, porque era, enfim, bastante comprometida.
a vida inteira, por conta do reumatismo. E aí, ok, que bom, foi ótimo, foi para casa. 15 dias depois, essa tia faleceu. E ela escolheu não ir no sepultamento, porque ela disse eu não ia dar conta. A minha tia faleceu e eu fiquei e a gente fica com as dores, né? Perguntou assim para mim. Aí eu perguntei assim, mas quem ficou com as dores? Gente, ela ficou assim, a fisionomia dela mudou quando eu fiz essa pergunta. E ela ficou olhando para mim. Aí eu falei assim: você conhece a teoria da epigenética? Aí ela disse: não. Eu falei assim: então dá uma pesquisada. Ela é engenheira. Dá uma pesquisada. Eu vou te mandar o nome de um teórico. Aí conversei um pouquinho com ela sobre a teoria da epigenética, né? Ela é muito católica, ela é ministra da Eucaristia aqui na cidade. E aí eu falei para ela assim, então, você não foi no sepultamento, mas você foi à missa de sétimo dia? Ela falou, fui. Aí eu falei, e esse ritual foi significativo para você? Aí ela fez assim, eu falei, então, pensa numa estratégia de você fazer esse rito para você, né? Porque dentro da fé católica, essa tia não levou com ela as dores dela. E ela não precisa, você não precisa trazer para você. É uma possibilidade, porque ela tem isso há anos, gente. A única coisa que ela faz é um tratamento de imunoterapia, porque aí tem muito a ver com o desenvolvimento da fibromialgia. A pessoa cuidar da sua imunidade para você controlar as crises, né? E aí foi, mas olha, foi uma consulta muito bacana. E ela falou assim: olha, assim, realmente faz muito sentido esse seu ponto de vista, porque eu sempre disse que eu herdei o reumatismo da minha tia. E eu fico repetindo isso. Aí ela falou assim: quer dizer, eu ficava. Eu falei: então, vamos refletir sobre isso, né? Porque eu tenho um pouco de resistência com a maneira como é descrito no livro, assim. Então, foi uma consulta e a pessoa se curou. Esse relato que flerta com a magia me causa um certo desconforto. Eu sou terapeuta holística e eu tenho dificuldade de lançar mão dessa estratégia de argumentação, entende o que eu estou querendo dizer? Porque eu penso assim, a gente estuda, existem comprovações científicas para todo esse processo, tudo isso que é descrito no livro que nós estamos lendo, né? E agora, são processos, porque ainda que as experimentações e as observações científicas indiquem para essa possibilidade da pessoa se libertar daquela programação, é preciso engajamento da pessoa, né? É preciso perseverança, disciplina no processo. Entende o que eu estou querendo dizer? Mas, enfim, a leitura já está, eu já absorvi e já estou na atividade. E aí eu fui presenteada com esse atendimento essa semana. Foi um presente. Um estágio, olhe, e eu digo mais, viu? Você deveria estudar psicanálise para você se apaixonar. Estou Ei, estudando um pouco, né, Lani, dentro do estudo sim, de Reis, né? A gente parte da psicanálise para seguir sim, para o Reis, né? Mas eu entendo o que você está me dizendo, é uma possibilidade, né? porque assim,
você tem a experiência, né? E você tem essa sensibilidade, né? Principalmente porque eu acho que, assim, quem trabalha com as mãos, né, tem acesso mais intenso com a energia da pessoa do que nós, né, que trabalhamos só com as palavras, com a visão, né? Então, acho que, assim, que o tato em si dá mais poderes para você entrar diretamente na energia da pessoa, né? É mais Então, potência, né? tem mais potência, isso mesmo. E aí, assim, nossa, é, adquirir esse conhecimento a mais, né, seja através da psicanálise ou uma outra abordagem, lhe daria mais respaldo para você curar ainda mais do que o que você já promove para as pessoas, né? Sim, esse é o caminho Acho que eu estou trilhando mesmo. muito bom, ótima contribuição. Mas foi gente assim, parecia, sabe, que o anjinho da guarda tinha trazido, assim, ó. Ah, você gostou dessa teoria, desse livro, tarará? Vem aqui que eu vou te mostrar Bom, então, um eu acredito experimento. que eu acredito que é um caminho sem volta, sabe? Porque assim, cada pessoa que se apresenta, né, ela sempre vai estar trazendo algo para a gente, né? E às vezes nem sempre você está numa área que você tem todo um know-how para ouvir e para fazer algum tipo de intervenção, né? Enfim, fantástico. Adorei. E lá na página 98, eu marquei, onde fala sobre a linguagem central é uma bússola. Às vezes, conhecemos a história traumática por trás de nosso problema, mas nem sempre fazemos a ligação com nossas experiências atuais. Assim como uma bússola, a linguagem da reclamação central pode nos guiar por gerações de angústia familiar inexplicada. Talvez um evento traumático esteja esperando para ser lembrado, explorado e finalmente enterrado. Então, assim, quantas coisas faz parte da nossa vida, da nossa experiência. Às vezes a gente até em conversas despretensiosas, né, relata coisas que para você acha que aquilo não tem tanto valor, mas que tem, né? E eu acho que os nossos sentidos são, são canais, né? São portas abertas que nos levam muitas vezes diretamente para a dor. Por exemplo, na prática, eu tenho um, um tio, irmão da minha mãe, que ele faleceu de acidente, o nome dele era Abel, muito jovem, ele tinha menos de 40 anos. E assim, aquela manhã de domingo, ao qual a gente recebeu a notícia, 5 horas da manhã, foi um dia marcante. Ainda lembro, 24 de abril de 1994. É tanto que o Ayrton Senna morreu próximo e a gente não vivenciou o luto do Ayrton, sabe? Foi assim, meio que ficou ofuscado pelo luto desse tio meu. E tem coisas, é, imagens, cheiros, música, som, que me leva diretamente para a dor, né? Só que assim, conscientemente a gente não está tudo bem, né? Mas isso ficou lá marcado, né? Impresso de alguma maneira. Enfim,
Exercício 2 na 99. 10 perguntas que suscitam a linguagem central. Alguém quer comentar? O Interessante, desafio. Lani. Ah, quem É, falou? Não, vai, não, você fala, estou te ouvindo. É interessante esse exercício. Eu não sei se ele não veio num momento interessante, mas depois eu também consegui escrever, mas eu não consegui. não consegui fazer. Nenhuma das 10. Nenhuma das 10 eu acessei. Mas eu também não fiquei assim, não consegui, Tá, né? tranquilo, super Sabe, tranquilo. vai ter um momento que talvez possa ser, porque a primeira pergunta já me impactou. Eu não Aham, sei se existe uma ordem, né, que vai indo, descamando, né? Ou seja, se eu paro na primeira, né? Então eu passei. Eu passei a bola. eu Nessa hora eu acho, passei a bola. eu acho que é porque assim, é um mar, sabe? E olha, você, diante da imensidão que é o mar, você, talvez através da primeira pergunta, você vê só a imensidão. Você não consegue enxergar ali algo que esteja incomodando, né? Assim, e que se apresente, né, com muita clareza para que aquilo seja trabalhado no primeiro momento, né? Enfim, Mari, sem falar. Eu ia dizer que eu fui e voltei nas perguntas algumas vezes. Uhum. Você talvez valesse a pena. Que daí, quando eu lia mais um pouco, eu parava e voltava, sabe? Foi clareando aos poucos também. Então eu tinha entendido a pergunta assim, mas não é exatamente, entende? Não, não quero só dizer assim, não desiste das perguntas. É. Fábio, tem alguma coisa para. Eu só vou Não, ali é bem, fechar para o cachorro e já volto, tá? Ah, Porque o cachorro vai vai lá. sair. não, é bem isso mesmo. Algumas eu respondi, outras não, mas também voltei em algumas lá. É bem isso aí mesmo. Vai e vem. É interessante. Acho que é válido. Eu trabalhei essas perguntas não relacionado a uma dificuldade assim que eu conseguisse enxergar nesse momento agora, mas algo que já foi, como se diz, digamos, curado ou resolvido, que tem a ver com a minha relação com o dinheiro. Óbvio, isso já tem alguns, sei lá, eu acho que eu diria uns anos, uns 3 anos, desse lugar de você, pela rigidez assim ao qual foi criada, no sentido de assim, de não estar aberta a receber. Eu vou para mim, Travou para esperar para ver se volta. Mariana. Mariana está travada mesmo. Mas a gente está te ouvindo, Mari. Você está ouvindo a gente? Está travada. Então, assim, para mim foi bem importante, Mari, foi bem importante porque Travou ou eu ele tô, desligou? não, você ficou congelada aí, mas a gente estava te ouvindo. Ah, aí eu Deve tentei ter, fechar e voltou. Mas voltou, deve né? ter oscilado. Então, Tá. eu estava falando que esse exercício me fez refletir sobre a questão de como eu me relacionava com dinheiro, abertura para receber, que eu acho que vinha de um lugar assim, da rigidez ao qual foi criada, tipo, aquelas coisas que às vezes a família fala, né? Que você consiga as coisas com o seu próprio suor, né? Que você, enfim.
Então, eu ocupava um lugar que eu não me via recebendo com facilidade. Sempre tinha uma historinha, uma desculpa, sabe, assim, de não merecimento mesmo. Então, eu pude percorrer essas mudanças de percepção, né, e até mesmo assim meio que reorganizar a ordem. Foi também bastante interessante. E eu sei exatamente de onde foi que nasceram essas limitações, eu diria. E aí, avançando para o capítulo 7, os descritores centrais, né? Esse aqui, nossa, meu Deus do céu, sem comentários. Tinha muita coisa, né? Eu acho que se eu tivesse que colocar numa balança a culpa que um jogava para o outro, eu acho que ficava assim, a balança ficava equilibrada, nem mais nem menos. É tanto que o meu pai, ele era ele era muito católico. Para ele, casamento religioso é indissolúvel, é realmente, né, para nós católicos, é indissolúvel. Então, não há separação. Ele morreu aos 90 anos e ele nunca aceitou a separação. Mas, em contrapartida, ele escolheu, não é que ele escolheu uma vida solitária, né? É como se esse fosse a sentença dele. Então, ele teve uma vida de muitos adoecimentos, né? É tanto que uma das doenças que ele desenvolveu foi o mal de Parkinson, depressão, uma série de coisas. Por quê? Até mesmo assim, usando um pouco a psicanálise, né? Ele não converteu os desprazeres dele com criatividade para ter uma válvula, né? Uma porta de saída para ele recriar a vida dele. Então, ele ficou meio que preso, sentenciado, acorrentado na dor. É tanto que, inclusive, hoje eu tenho várias pastas com exames dele. Ele fazia, em média, 3 a 4 especialidades por mês. A gente até brincava, né? Que ele sorteava um órgão vital do corpo todo mês para checar. E eu encontrei, depois do falecimento na casa dele, né? Pacotes e envelopes de, nossa, exames, gente, de quando ele tinha, tipo assim, 30 anos de idade. Sabe aqueles exames laboratoriais que eram escritos na máquina de datilografia? Tipo, era um formulário e era preenchido. Eu não sei se vocês pegaram essa época, né? Mas eu tenho. Eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, era assim os exames? Eram datilografados. Mas, Lani, você guarda? Eu guardei porque eu me interesso de fazer um estudo sobre esse histórico de adoecimento dele. Ah, Todos estão guardados e catalogados por ordem de datas. meu Deus. Solicitações, exames, né? Todos os resultados. O que eu consegui, né? Juntar. Muitos. Antes mesmo dele casar, ele já carregava tudo junto com ele. Ou seja, foi assim, uma sentença para ele, né? E aí também depois eu me interessei para saber sobre a infância dele e o nascimento dele, né? Que eu acho que é um ponto bem importante. E aí tem um irmão dele que falava assim, não sei se vocês conhecem esse adjetivo,
que chama sobejo. Eu acho até que. Deixa eu ver se tem no Google o que significa sobejo. Você está falando é do seu pai, Lani? É do meu pai. É porque eu peguei a história. Sobejo. Isso mesmo. O irmão dele dizia que ele era o sobejo da morte. Eu acho que é quando a criança nasce com o cordão umbilical enroscado no pescoço. E ele era, acho que, sei lá, muito doente. O sobejo significa resto, sobra, farto, coisas que são dadas para os pobres. É um adjetivo. Nossa, mas que é, porque essa sentença aí realmente. Então, assim, é muita coisa, né? E, e aí, hoje, a minha mãe com demência. E às vezes eu fico olhando assim para ela e falo assim, meu Deus, que sorte a dela. Porque ela também teve as dificuldades dela, mas, de certa forma, ela é super bem-humorada. E a demência, ou seja, ela não tem recordações. Portanto, Ela eu está acho que o protegida, sofrimento. né? É, eu vejo por essa perspectiva. Porque, Sim. assim, é, teve uma época que, quando ela estava lá em 2014, ela desenvolveu uns quadros de alucinação que já era o prenúncio da demência e que nós não entendíamos. Sim, ela se confessava frequentemente com os padres para saber se estava em pecado, porque tinha abandonado o marido e tinha tirado os filhos do marido. Assim, ela sempre carregava essa culpa. E os padres sempre liberavam ela, diziam assim: não, você já fez a sua parte, você já procurou viver com ele, não deu certo, você já fez, ofertou tudo que você poderia. Fique em paz. Você está criando os seus filhos. Fique em paz. Mas ela mesmo com essa, assim, já com a idade avançando, ela ainda foi lá se oferecer para cuidar deles. Olha, o pai de vocês é muito doente, e eu estou no fim, assim, chegando ao fim da vida, e a minha obrigação é cuidar do pai de vocês. E ela foi lá, e ele impôs várias condições para ela, e falou que não queria. Então, assim, realmente ela fez tudo que ela podia, sabe? Mas é nítido que essa culpa se arrastava junto com ela, né? Então, assim, nossa, daria um livro para estudar a história deles. Enfim, muita coisa, né? Fabiana, Sim. Fabiana está muito atenta. Tô escutando, tô chocada. Pois é, Meu Deus, muita coisa. tu já pensou? Ele passou a vida inteira com esse nome, com esse apelido, sei lá, com esse negócio. Sim, Meu sim, Deus, que loucura! Que peso! muito, muito grande. Não, Jesus amado, por favor. Olha, tô agora, ó, não sei. Eu, assim, Oh, e como eu já falei em outros encontros, né? Assim, porque eu tinha falado para a Fabiana no início que eu enxergava dois marcos muito nítidos na minha relação com meu pai. Primeiro foi o marco de que eu, antes do autoconhecimento, e eu, depois que eu detectei isso, eu procurei trabalhar, né, e juntar essas partes que me cabiam e honrar o meu pai. E foi libertador. Com muita dor e sofrimento eu fiz isso, mas eu acredito que eu tenha conseguido. E o segundo marco foi com a morte dele. Aos 90 anos, eu descobri quem de fato era o meu pai e que ele não era um mau caráter.
Então, você imagina que são 9 décadas, né, de impressões erradas sobre o pai. Assim, eu, no caso, aos 40 anos, né? Mas, assim, ele teve uma vida bastante longeva, né? Enfim. Por isso é que é tão importante, do meu ponto de vista, né, a gente fazer terapia, né? Fundamental, né? Dentro da minha educação, a minha avó materna morou conosco. Então, ela que tomava a frente de da maior parte das situações, né? Meus pais, eles tinham a possibilidade de namorar, né? Foram assim, são até hoje, viajam muito sozinhos, passeiam muito, porque minha avó ficava conosco. E eu, sou a filha do meio, somos 3 irmãos. Eu sempre fui a mais enérgica, né? Enfim, tem mil questões para ter tido uma infância e uma adolescência assim. E eu tinha muitas reações raivosas, muita ira. E a minha avó falava para mim assim: você vai ficar igual ao tio João, que morreu sozinho no hospício. Isso era o que eu ficava Plantão, martelando na minha implantado cabeça. no Olha que chip. loucura. Então, Implantado no chip. aí, então, eu tenho 48 anos agora. Com 21, eu comecei a fazer terapia, porque foi quando eu comecei a conseguir me organizar para poder ir fazer, pagar, tudo mais. E não dá para parar, porque é igual uma cebola, né? Porque essa é a sensação que eu tenho. Entendi, acessei, trabalhei, liberei. Aí vem mais uma camadinha, né? E é tão bom, não é? Nossa. Porque eu me lembrei de relatar, porque assim, isso ao longo do livro me fez reencontrar com essa avó diversas vezes, porque ela também passou 19 anos desenvolvendo a demência senil, e então a gente acompanhou todo o processo. E lá já estava pertinho já da morte. Eu me lembro que eu fui visitá-la no hospital e eu tive a oportunidade de estar sozinha com ela e dizer para ela: vó, pode ir tranquila, porque eu sei, eu entendo tudo que você fez comigo. Eu consigo entender por quê, porque cada um desses ancestrais nossos traz uma história de vida também, né? Sim. Então, ela Bom, projetava sobre mim um monte de medo e questões que eram delas, não eram, que eram dela, né? Não eram minhas, né? sim. E então a gente conseguir, eu gosto muito de trabalhar em casos de cuidados paliativos por isso, porque a gente conseguir que a pessoa, os familiares, né, resolvam um pedacinho que pode parecer quase nada, mas já é de uma libertação incríveis, né? Não, não é fácil, não, Não, não é fácil. mas é importante, é isso que eu quero confirmar, o que o livro traz, a reflexão, né? É tanto que, assim, eu não me canso de repetir isso. Quando meu pai faleceu, eu sentia alegria. Eu não sentia, óbvio, né? Foi chocante, não esperava, chorei, me desesperei. Mas depois eu só conseguia sentir alegria, porque era justamente o efeito dessa liberação, de você, sabe, assim, ter cumprido o seu papel de filha, de você ter dado aquilo que você tinha possibilidades, de você enxergar, né? Então, Eu acho que hoje eu fiz mais ou menos isso, Val.
quando eu estava escrevendo, né? Porque eu me vinculei muito ao meu pai pelas características pesadas dele. E aí eu tive que até comunicar com a minha nutricionista hoje, né? Porque a questão do álcool, para mim, fica muito atrelada a ele, né? Papai morreu com 68 anos, alcoólatra mesmo, alcoólatra. Jovem. E aí, a forma de eu me unir a ele é através do álcool. E hoje eu percebi que eu falei, gente, caramba, pai, como você... Porque tem uma parte lá do livro que é para falar sobre as queixas, né? E, de repente, eu estava me vendo, eu culpo minha mãe e culpo meu pai, né? Por algumas coisas. Eu comecei a ver que eu estava elogiando meu pai no papel. Aí eu falei, caramba, como que eu queria era ter feito isso com, talvez com ele vivo, né? Mas o que ele mostrava era só essa outra parte, né? Então, é incrível isso, gente. Então, eu quando pude olhar realmente para ele falar tudo que eu queria falar, né? Se ele tivesse aqui, isso é fantástico. É isso que está gerando aqui, acho que na nossa conversa, é leveza, né? Quando a Lani fala que sorri quando o pai dela, né? Foi, morreu e, né? Fez essa passagem aí, né? Como ela... Sim. Uhum. Mas foi perfeito, sabe? Porque eu sei o tanto, assim, imagino o tanto de sofrimento que veio antes dele e saber que hoje, por exemplo, quando eu cessei meu avô paterno, eu não tive tanta raiva, sabe? Acho que ela perdeu conexão, Acho a que Maria. sim. Deve estar voltando. Então, assim, foi muito importante. Então, a gente vai gerando leveza na gente, gerando leveza para os que foram também, né? Porque Sim. eles estão em algum estágio, né? Estado que não seja esse que a gente vive mais, né? Então, que eles não vivem mais, né? Eles deixaram de existir, né? Quando eu até sugeri hoje, né, Lani, quem puder, né, assistir a Yoga Nidra de ontem, né? Eu tive alguns relatos também hoje do pessoal que assistiu ontem, que fez ontem comigo. Eu precisava até levar isso para, sabe, mais adiante, né? Tipo assim, não deixa com você, não. Tenta ajudar também pessoas a fazerem isso sem você saber da história delas. Então, lancei essa semente ontem também, sabe? E é muito bom. É saudável, né? Gera saúde para a gente, né? Então, isso dá trabalho, como a Mariana falou. Tá Mas, às bastante. vezes, uma fagulhinha que você acende, né, no coração para libertar isso, é perfeito. Eu não vou poder explicar isso para minha mãe agora, sabe? Não tem eu penso assim, eu não vou mexer em caixinha de marimbondo também, né? Como é que você explica, né? Minha mãe vai fazer 82 anos. Não tem como explicar as coisas, mas tem como, né, ir resolvendo dentro da gente, né? Porque é dentro da gente que a gente resolve, né? Então, não é sobre a minha mãe, não é sobre meu pai, é sobre como eu também me relacionei com eles, né? Então, isso para mim no livro, eu não estou avançando, mas eu estou seguindo, sabe, em doses mais homeopáticas. Tô. Ai, sabe, porque não dá. Tem coisa que para mim eu preciso, eu volto lá em alguns trechos lá do início. Então, cada um tem, né, a sua forma, né, de fazer. E o seu fluir. Mas o importante é fluir. O Seja importante. repetindo um pouquinho as frases que a gente riscou, que a gente marcou, né? Então, mas é isso que eu queria comentar. Obrigada, Lana. Na página 105, eu marquei assim, Qual a fazer uma página? 105. Ah, tá. Fazer uma lista improvisada de adjetivos e frases nos dá a possibilidade de contornar a versão adulta, racionalizada e aperfeiçoada de nossa história de infância, fazendo com que nossas verdadeiras atitudes emerjam desprovidas da censura e dos filtros usuais.
Essa lista pode nos conectar à lealdade e às alianças inconscientes que compartilhamos com nossos pais, além de revelar como rejeitamos um ou ambos, ou como adotamos os mesmos comportamentos que julgamos negativos. Marina está avisando que a internet dela travou. Esses descritores não mentem, pois advêm de uma imagem interior que carregamos e que formamos há muito tempo, talvez para nos proteger da mágoa, né? Então, isso também veio muito esclarecedor, assim, para a gente, né? Mais embaixo, na mesma página, eu marquei assim, com frequência, nosso descontentamento parental é projetado nos relacionamentos íntimos e de amizade. A pendência com nossos pais não desaparece automaticamente. Ela serve como base para nossos relacionamentos posteriores. E aí, o que aconteceu? Eu acendi uma luzinha vermelha. Sabe aquela luz vermelha da salinha de raio-x? Em relação ao meu parceiro, que é sobrinho do meu pai. Nossos pais são irmãos. E que, às vezes, me vem à mente assim. Às vezes eu acho ele parecer com ele. Eu penso assim, meu Deus, eu casei com meu pai. É, enfim, e isso é bom, é um ponto muito positivo eu ter esse despertar, né? Porque assim eu posso trabalhar essas questões, porque se elas não forem bem trabalhadas, eu posso cair na repetição de determinadas coisas, né? Do próprio relacionamento dos meus pais. Então, eu acho que vale assim, meio que se esse livro é relacionado a traumas, né? O escritor bem que poderia escrever um livro relacionado a relacionamentos em separado, porque fica tudo muito junto e misturado. Na página 106, eu marquei: as pessoas que acham que não receberam o suficiente dos pais, principalmente da mãe, costumam acreditar que não recebem o suficiente da vida. Eu até escrevi no meu caderninho de notas essa frase, porque eu acho que eu sigo muito a Paula Quintão na internet e ela fala muito, né, sobre essa liberação, né, de quando a gente se resolve realmente e honra esses pais, a nossa energia, né, tanto a energia feminina, a energia masculina, né, são potências que você precisa trabalhar elas. Isso tem relação direta com a nossa ancestralidade, né, com os nossos pais. Mais na frente, na página 107, eu marquei que, ao colocar um dos pais contra o outro, contrariamos a fonte de nossa própria existência e, inconscientemente, criamos um abismo interior. Esquecemos que metade de nós vem de nossa mãe e a outra de nosso pai. O problema não é o que fizemos conosco, mas como nos atemos a isso. Em geral, quando nos prejudicam, não é intencional. Que é até o que eu tinha comentado com a Fabiana lá no início do encontro, né? Que a gente adiantou para falar do capítulo 7. Que eu mencionei que isso, assim, era meio que uma virada de chave. Você ter essa consciência de que, assim, não adianta a gente atrelar a culpa ao pai ou à mãe, porque eles só deram aquilo que era possível e tá tudo bem, né? O que vai fazer a diferença é óbvio que naquele momento em si a gente não, talvez não tivesse esse discernimento, mas assim, é o que a gente vai fazer com isso, né? Enfim,
Aí tem essa parte, né, que ele fala que a seguir há alguns descritores centrais comuns às pessoas que vivenciaram essa situação, né, que é a situação da ruptura precoce no vínculo, né? Então, são afirmações, né, frases de muita potência que de repente a gente possa até se ver, né, se identificar e descascando essa cebola, né, mais e mais. E, enfim, foi isso. Aí fala também sobre a carga emocional, né, que vem em cada um desses descritores, que é importante a gente também estar fazendo essa meio que uma medição, né? Eu acho que assim até a gente de repente poderia até atrelar a essas palavras, tipo, como tem aqui, né? Bêbado, a carga emocional que você sente em relação a essa palavra é leve, pesada, né? Meio termo. Qual é a intensidade? Né? Se você tivesse que fazer uma escala, colocar um Deixa eu ranking. então colocar uma que, para mim, né, subjacente a palavras, né? Eu escutei muito burra. Nossa. Putz, grila, gente. Caraca, é pesado, é pesado. E vim de quem você, né, imagina, poxa, se ele acha eu burra, é que eu sou, né? E de repente, hoje eu falei muito sobre isso com ele também. É como se a gente não soubesse de nada. E ele tratava nós três dessa forma, cada uma reagiu de uma forma. A minha irmã Sim. enfrentou. E eu, por ser a caçula, ver aquele sofrimento todo, eu recuei, né? Então, Você eu se ainda tentei ser burra e recuei, né? Então, assim, é difícil. Por isso que quando essas minhas análises agora, e os processos que a gente vai vivendo, ele queria que a gente não, né, só estudasse, não precisava trabalhar, só estudar. Aí eu descobri durante muito tempo que eu não tinha feito nenhuma coisa nenhuma. eu não tinha o quê? Nem estudado, nem trabalhado. Sim. Eu não escolhi nenhuma das duas. Assim, né, de forma que eu estou Maneira. falando aqui, né, até a gente lidar com isso, né, de entender que é isso que aconteceu, né, porque para mudar é só se eu acessar isso, né, não tem como mudar sem acessar, né. Então, no diálogo hoje com ele, eu falei, olha, sua filha já fez muita coisa, sua filha hoje está gerindo a vida dela, sabe? Então, assim, foi um diálogo assim que aquela sensação de que ele estava ali comigo, sabe? Aqueles tempos que dá os intervalos no consultório, Sim. aí eu fui revisitando, fui escrevendo. Então, assim, é muito especial, é muito bacana. Então, assim, hoje eu não sei, por exemplo, se minha irmã é feliz, porque ela teve que ser tão durona para dar conta. Então, hoje eu sinto que eu sou mais leve, eu sou mais, sabe, assim, afetiva, porque meu pai era isso tudo, mas ele era afetuoso. Ele conseguia ser afetuoso. Ele dava carinho. O carinho vinha era dele, né? Então, assim, é difícil entender, achar que minha mãe, que sempre foi a vítima, né? Porque sobrava sempre muito mais para ela, né? Mas quem tomou partido fui eu, não foi minha irmã. Minha irmã sempre foi neutra, mas eu tomava a dor da minha mãe, então o ruim era o meu pai, né? Então depois que a gente descobre que não é e que tá, Sim. né, é muito perfeito. Eu não estou agora pondo a cruz para minha mãe também, que ela é ruim, não é isso. Mas eu estou entendendo o lugar de cada um na minha vida, né? E na Exatamente. história que cada um teve, né? Hoje eu saí do meio, não fico mais no meio deles, É. mesmo com meu pai morto, né? Porque ainda atende, né?
mesmo ele já morreu quase há 20 anos, ela falar, né, mal dele, né? Então eu nem falo assim, não fala mal do meu pai, não fala assim do meu pai, né? Não falo, deixa, porque é a história dela com ele, né? Eu custei entender isso. Então, mas hoje eu sinto que eu avancei um passo, né? Uhum. Então, talvez eu depois consiga responder as perguntas, né? Eu entendo. Teve uma época, falando desses marcos, né, bem antes disso, teve uma época que eu era tão revoltada com meu pai pelas coisas que a minha mãe falava sobre ele, tipo, Uhum. se você não fizer isso, eu vou te mandar pro teu pai. Aí você vai ver o que é bom. Ou seja, era uma punição, né, mandar para o meu pai. E eu ficava tão revoltada que, às vezes, quando alguém falava sobre o pai, eu falava que eu não tinha pai, meu pai já havia morrido. Não tenho pai. Meu pai, eu preferia arrancar ele. Uhum. E por incrível que pareça, meu pai nunca deixou de procurar a gente. Ele sempre procurava a gente. Sempre. Ele sempre andava com fotos na mala e ele sempre mostrava para todas as pessoas, poderiam ser pessoas até desconhecidas. Se ele tivesse uma fila de espera, ele abria lá a pastinha dele, a malinha dele, e ele pegava as nossas fotos e mostrava: essa é minha filha, esse é meu filho. Ele tinha orgulho de mostrar. E todo o tempo que a gente tinha para ele era para ele, ele considerava pouco. Às vezes eu tirava um tempo para ir visitá-lo, e quando aquele tempo acabava, que eu precisava voltar, ele nunca agradecia aquela visita. Ele sempre falava: você já vai deixar esse pai velho, doente? Eu falava: mas pai, eu passei o dia inteiro aqui com você. Ele sempre achava que era pouco, que todo o esforço que nós fazíamos era insuficiente. Então, assim, ele tinha um amor muito grande por nós, né? Não expressava da maneira que a gente idealizava, mas era muito grande o amor. E isso era totalmente o inverso do que a minha mãe falava, proclamava, né? Então, é justamente isso que você falou aí, né, sobre essa questão de, por um tempo a gente enxerga de uma forma e depois que essas fichas vão caindo, né, que essas camadas vão, a gente vai tirando as camadas, você vai vendo o lugar de cada um sem atrelar a culpa, né? Hoje a minha mãe, eu liberei ela de toda a culpa, total, Você né? consegue perceber se a própria doença dela é o que até. Imagina sua mãe consciente hoje. Nem que eu, que, Eu digo consciente disso tudo, né? consciente Será que ela disso, iria dar conta, Elaine? Será que daria conta? Nossa, isso é perfeito. Até nisso existe perfeição, né? Assim, para que a paz reine, né? A gente sempre fala muito, escuta muito isso, lê nos livros de Bert Helling, né? É tudo em nome da paz, em sim, nome da paz do seu sistema, da ordem, sabe, daquela comunhão. Gente, no começo do livro falou, independente do vínculo que você tem ou não, do que aconteceu ou deixou de acontecer, é para sempre, é. né? Engraçado, ela é super bem-humorada, e aí quando a gente está reunido, que fica fazendo provocações com ela, né? Que fala, e o seu marido querido, Otacílio? Ela fala, aí ela vai vir assim: eu nunca fui casada. Que marido? Que marido? Eu nunca tive marido. Ou seja, mesmo assim, ela tem uns lapsos, sabe? Que aí você consegue entender que o rancor que ela tinha dele, né, que ela tem dele, ainda faz morada nela, só que de uma forma, né, não como antes. Porque se fosse Uhum. antes, ela consciente, ela iria, sabe, assim, ser bem mais espalhafatosa, ia falar: aquele, que marido que Aham. nada, aquele, sabe, ela ia, não, mas ela mesmo de uma forma
Ela, E a gente não expressa tudo, a quando gente guarda escuta muita falar o nome coisa, dele, ela já liga as né? anteninhas. E a gente guarda muita coisa, nem tudo a gente fala que a gente está sentindo em relação ao outro, né? A gente expressa alguma parte, né, daquilo, mas e o que às vezes faz você sofrer porque está sentindo em relação àquela pessoa, né? Então, né, às vezes você até queria que morra, queria que você morresse, né? Então, assim, são coisas que a gente escuta que é forte, né? Não, só quando seu pai morrer que vai ter paz. Não é assim, gente. Não foi assim, né? Não é assim que se constrói uma Eu paz, vou, não é. Quantas vezes eu escutei isso? eu Ah, vou eu vou mandar ter uma paz foto. quando seu pai morrer, entende? Então é muito difícil. Estou lembrando isso agora que caiu uma ficha mais, né? Caiu mais uma ficha. Eu vou mandar uma foto lá no grupo depois. Eu encontrei aqui do dia 27 de novembro de 2019, que tem meu Hum, pai e um texto que eu escrevi para ele. 27 de novembro. Aliás, foi assim: hum, uma foto e um texto que eu escrevi dia 27 de novembro de 2016, e o Facebook me lembrou em 2019. Aí eu uhum. colei e mandei para o meu marido. Que, assim, isso era uma coisa rara. Eu escrever alguma coisa com meu pai, e ainda mais publicamente na rede social, seria complicado. Que Eu chego lá. foi quando eu comecei nesse processo de cura e paz com ele. Exatamente. Acho que aqui foi talvez a primeira coisa assim que eu escrevi depois que eu trabalhei essas questões. Enfim, meninas, olhem, perfeito. Ah lá, e aí a frase final: não podemos mudar nossos pais, mas podemos mudar a forma como os preservamos dentro de nós. Hum, É a Até última marcar frase que eu também. marquei. Meu livro está todo riscado. Diferente do de Márcia, que tem até cocô de pombo. Tenha, Jesus, essa do pombo foi. Ai, meu Deus do céu. Agora, quem será que ficou com o meu livro, né, Alane? Ah, e você presenteou alguém, com certeza. Ai, tão maravilhoso. E tinha coisas dentro, escritos meus. É, só não tinha meu telefone. E até teu telefone, quem sabe você ainda não vai Não, tô ver isso. brincando, né? Só não Ah, tinha tá. meu número de Ah, telefone tá. para só ligar e falar: olha, eu tô com seu livro. Sim, então, para nós encerrarmos o Ok. capítulo 8, a sentença central, vai até a página. Eita, olhem, é grande aqui. Oxê, vai até a página 132. Isso. É bem 20 extensinho, né? páginas, né? É. Hum, 20 páginas, tá bom. é. Enfim, é isso, Muito. meninas. Então vamos ficar por aqui. Fabiana quer falar Então, alguma tá coisa? bom. Fábio? Sabe quando vocês estavam falando a respeito dos pais de vocês ali, eu fiquei pensando numa coisa. O meu sogro se suicidou, né? Acho que eu já comentei com você sobre isso. E o meu marido às vezes chora, né? E esse tempo atrás ele disse sempre pra mim: meu pai nunca me disse que me amava. E começou a chorar. Tem quanto Aí tempo eu deixei ele isso, chorar. Fábio? Tem quanto Vai tempo? fazer 3 anos. Vai fazer 3 anos. Uhum. Aí eu disse assim, tem várias formas de amar uma pessoa. Tu não precisa dizer, às vezes, né, que tu ama. Se teu pai era uma pessoa bem mais velha, ele tinha 78, 78. Ele era um senhorzinho, assim. E eu disse assim, olha só, vamos analisar assim, o meu pai e o teu pai. Teu pai nunca te abandonou. Teu pai viveu contigo o tempo todo. O teu pai, vocês passaram no trabalho, ele nunca deixou você. Sempre estava ali junto. Tirava do prato dele para dar para vocês comer, assim, assim, assim. Olha o meu. O meu nos deixou, né? Ficou anos sem nos ligar, sem nos procurar. E se eu te mostrar no WhatsApp, eu acho que toda vez que a gente conversa, ele diz que me ama.
que que é amor? O que é amor para ti? O que é amor para o outro? Cada um sabe o que é amor, entendeu? Amor do meu pai era isso aí. Era falar comigo, depois de anos, e dizer que me amava. O amor do teu pai era não abandonar vocês, dar comida, dar roupa, dar luz, dar água. Isso era o amor dele. São maneiras Cada um de tem um você tipo. comunicar um sentimento. O julgar, porque, né, claro, o sentimento dele, ele morreu e nunca me disse. Mas teu pai era uma pessoa que ele não iria falar. Seu pai foi criado no interior, foi criado que o homem não chorava, o homem não sei o quê, né, era muito machista. Então, era diferente. Então, deixa ele descansar, deixa ele descansar depois de tudo que ele já fez, aí deixa ele. Aí, sabe que daí acho que parece que ele tem um peso dele, sabe? Ele, Uhum. murchou, assim, né? Porque, gurias, olha só, o que que é amor, né? O que é amor? Tem vários tipos de amor. A gente pode demonstrar amor de várias formas, um carinho de várias formas. Não é Sim, só o dizer, eu posso dizer que amo, mas as atitudes pode Uhum. ser bem diferente. Era isso, a minha contribuição. sim, faz muito sentido. Algumas fichas acabam caindo assim também na forma como a gente me veio algo agora, que a minha filha, ela, outro dia a gente conversando, né, sobre essa coisa de trauma e tudo mais, e ela uma vez falou para mim assim, que tinha um trauma em relação a mim, porque às vezes, quando a gente tinha um conflito, algo que eu barrava ela e eu não permitia que ela fizesse, naquela época assim, tipo 12, 13 anos, que é meio a pré-adolescência rebelde e tal, e que ela chorava, ela fala que ficou marcada porque eu não ia lá, meio que adular ela, para ela, sabe assim, passar a mão na cabeça, abraçar e tal, tal, tal. E ela disse assim, ela disse, e tinha dias assim que a gente brigava e tal, que você brigava comigo, e eu dormi chorando e você não fazia nada. Mas, assim, por outro lado, ela não sabe o quanto aquilo me doía. Eu vou ter que ir lá abrir a porta do cachorro. Tá. O quanto me doía, porque na visão da mãe, na percepção da mãe, a vontade que a gente tem é de ir lá, desfazer todo aquele problema e acolher e abraçar e tal. Só que, assim, existe uma grande responsabilidade na nossa mão, né? De, assim, por mais que seja duro, mas, assim, não tem como você tomar uma postura diferente na educação de um filho. Só que para ela, a interpretação que ela tinha de mim era de abandono, na Sim. hora que ela mais precisava. E eu jamais teria noção de que isso seria tão, sabe, assim, avassalador para ela. Então, você Ela nunca falando chegou nessa aí lado, né? sobre o perfil do teu sogro, me vem muito isso à mente, assim, porque tem a ver com óbvio, com a personalidade da pessoa, com as convicções dela, com a criação que ela teve, com aquilo que faz sentido para ela naquele momento e daquela forma, né? Você nunca vai estar conectado com o outro ao ponto de saber exatamente o que o outro está sentindo, ou principalmente o que ele está esperando de você. Nunca a gente tem essa intenção de deixar essa marca negativa no filho, né? Claro, imagina. Não mesmo. Ai, que Então, dó escutar isso, né? pois é, e aí ela fala, aí mãe, e aí assim, eu levo tudo isso para terapia. Eu digo, ainda bem que você tem a oportunidade de fazer terapia e tá trabalhando isso, mas assim, nunca tive a intenção de te deixar uma noite chorando, sabe? Às vezes você poderia até fazer de um jeito tão sutil, né? Que eu não sabia que você estava chorando. Sim, nem imaginar, até porque
Enfim, é isso. E esperar a Márcia voltar para a gente encerrar. Hoje demorou um pouquinho, né? 1 hora e pouco. Mas tá É que bom. era grande mesmo. Oi? Era grande, né? Era 2 capítulos, na verdade, né? Exatamente. Então, assim, acho que a gente avançou bastante. É muita reflexão. Então, tá. Vamos ficar por aqui. A Márcia está demorando. E ou vamos esperar Tchau. ela voltar. Eu acho que será que ela volta? Ela falou que vai fechar ou abrir a porta para o cachorro. É, Acredito que não. eu aqui vendo a frase do capítulo 8, né? A própria caverna que se teme adentrar guarda o tesouro que se está buscando. Joseph Campbell, The Art of Living. A própria caverna que se teme adentrar guarda o tesouro que se está buscando. Eu acho que tem a ver com o que mencionou no capítulo anterior, né? Que muitas vezes essas memórias. Aí, pronto, pronto. Obrigada por terem me esperado. Sim. Ele não queria entrar, porque tem que entrar um pro outro sair, entendeu? Aí é um ciclo. Entendi. Eu É, sei. é uma adaptação de um novo cachorro, é, Ah, tá. que foi Legal. resgatado. Então, ele está em adaptação. Que bom, Marcinha. Então, ficamos por aqui e, se Deus quiser, na próxima sexta estaremos juntas. Tá Tá bom? bom. Beijo, beijo, Beijo. Lili. Beijo. Um prazer estar com vocês. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, tchau. Prazer.